Saudações guerreiros, aqui quem nos fala é o professor em Física para Ensaio. Os nossos objetos de conhecimento serão reflexão total da luz e dióptro plano. Todavia, vamos falar também dentre outros fenômenos luminosos. Bem, então para começar, vamos só reforçar a ideia de refração. Quando o raio de luz incidente for oblíquo, a refração é acompanhada de desvio de direção, o que não acontece se essa incidência do raio for perpendicular ao plano entre esses meios, como você pode perceber na ilustração. Bem, vamos então mensurar o índice de refração absoluto, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que equivale a 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, e a velocidade da luz no meio considerado. Como você pode perceber na ilustração, o que é interessante é notar que o índice de refração é uma grandeza adimensional. O índice de refração de um meio material depende do tipo de luz que se propaga, ou seja, uma frequência de luz específica. O meio tem maior índice de refração, tem maior refringência, e aquele que tiver menor índice de refração terá menor refringência, que, portanto, é a medida do índice de refração absoluto. Você pode perceber a ilustração que eu acabei de colocar, ela retrata algumas substâncias, correto? E seus respectivos índices de refração. A água, por exemplo, é 1,33, o álcool 1,36, o ar 1, benzeno 1,5, diamante 2,42, o gelo 1,31, glicerina 1,47, safira 1,77, vidro 1,5. Índice de refração relativo é a razão entre o índice de refração de um meio A e um meio B, obtido através dessa expressão matemática, como você pode retratar. Relação entre o índice de refração e a velocidade de propagação da luz em meios diferentes. Perceba aqui para o meio A, o índice de refração multiplicado pela velocidade dessa luz incidente, igual ao índice de refração B, multiplicado pela velocidade nesse segundo meio. Aplicabilidade para a lei de Chenel-Descartes, quando o raio de luz incide do meio menos refringente, menor índice de refração, para o meio mais refringente, maior índice de refração, o raio refratado aproxima-se da normal, como você pode perceber na ilustração. Do menor para o maior, há uma aproximação do raio refratado e o contrário também ocorre. Uma interessantíssima observação. Quando o raio de luz incide do meio mais refringente, maior índice de refração, para o menos refringente, o raio refratado afasta-se da normal, um eixo imaginário normal perpendicular aos planos, aos meios, como você pode perceber na ilustração. E eis aqui então a equação que representa esse fenômeno. Índice de refração em A multiplicado pelo seno do ângulo incidente igual ao índice de refração B vezes o seno do ângulo refratado. Bem, ângulo limite e reflexão total. Quais são as condições? Vamos à primeira, para que isso ocorra. A luz dirige-se do meio mais refringente, ou seja, maior índice de refração, para o meio menos refringente. Considere então um raio de luz passando da água, efeito mais refringente, para o ar menos refringente, aumentando o ângulo de incidência e
no qual podemos observar o raio refratado afastando-se da normal, como você pode perceber na ilustração abaixo. Quando o ângulo de refração atinge um valor máximo, R, igual a 90 graus, o ângulo de incidência atinge o ângulo limite, sendo I igual a L. Vamos então ao cálculo do ângulo limite. Sendo o ângulo limite, é a razão entre o índice de refração de A sobre o índice de refração do meio B. Não esqueça, sendo que esse seno do ângulo limite é a razão entre os índices de refração, correto? Mais o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Matematicamente, essa expressão do cálculo, essa expressão que retrata o ângulo limite. Segunda condição, o ângulo de incidência do raio de luz deve ser maior que o ângulo limite do dióptro. Como você pode perceber na ilustração, perceba uma coisa, como já disse antes. Se esse raio incidir em cima da normal, não haverá refração. Perfeito? Agora preste bem atenção. Quando esse raio refratado for igual ao raio incidente, como você pode perceber na ilustração, nesse caso não ocorre refração, somente reflexão, como mostra a ilustração. Sendo assim, I maior que L. Reflexão total no dia a dia. Fibra óptica. Isso mesmo. Existe um outro exemplo? Vou já mostrar para você. As miragens também são um exemplo de reflexão total no dia a dia. Como mostra a ilustração, aquela ilha ali, ela não existe. Ela é puro fruto de uma reflexão total. Como você pode perceber mais uma vez na ilustração. Vamos então ao dióptro plano, que significa que é a justaposição, de dois meios transparentes e opticamente homogêneos. Dizemos que o ar e a água formam um dióptro ar-água. Se a superfície que separa os dois meios materiais for plana, chamaremos esse conjunto de dióptro plano, como você pode perceber na ilustração abaixo. Uma ilusão muito comum. Provavelmente você já reparou que quando olhamos para o fundo de um lago, com água transparente, é claro, temos a impressão que os peixes estão mais próximos da superfície. Na verdade, é a imagem. O objeto realmente está um pouco mais abaixo do observador da linha que separa o meio ar-água. Vamos entender isso com mais facilidade. Bem, a formação dessa imagem ela segue o seguinte raciocínio. Você tem, então, os dois meios, correto? Você tem a distância da lâmina de separação entre os meios e tem uma distância dessa lâmina de separação entre os meios até o objeto. Nós podemos, então, fazer uma relação matemática melhor. Uma relação matemática entre essas grandezas. O índice de refração do ar é diretamente proporcional à distância da imagem até essa lâmina de separação, igual ao índice de refração da água sobre a distância do objeto até a superfície desse lago, ou a lâmina que separa esses dois meios. Tranquilo? Aí você utiliza aí para calcular o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e isola a variável que se pede. Bem simples.
Uma segunda situação, agora de um meio mais refringente para um meio menos refringente, correto? Segue o mesmo raciocínio matemático. Nesse caso, o observador vê uma imagem virtual do objeto numa posição acima da real. Mais uma vez, ele vê uma imagem virtual do objeto numa posição acima. O objeto em si ele está um pouco mais próximo dessa superfície, desse fluido, correto? Mas a imagem virtual está acima. Segundo caso. Vamos então às lâminas de faces paralelas, que são um conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas e paralelas. O vidro de uma vidraçaria é um exemplo deste sistema. Se a lâmina de faces paralelas estiver imersa em um determinado meio, como a placa de vidro no ar, a trajetória do raio de luz monocromática que atravessa tem características peculiares, como você pode perceber na ilustração. Ela sofre duas refrações, né? Esse raio incidente ele sofre uma refração ao passar pela primeira lâmina e sofre uma outra refração ao passar pela segunda lâmina. Bem, então, esse raio incidente sobre a primeira face atravessa a primeira lâmina após duas refrações, como eu disse antes, é só para reforçar, e emerge na segunda face numa direção paralela ao raio inicial. Portanto, ao atravessar a lâmina de faces paralelas, sendo os meios extremos idênticos, um raio luminoso não sofre desvio angular, ocorrendo apenas um desvio lateral, como você pode perceber nesses elementos que representam um fenômeno físico. Tranquilo? Desvio lateral, DL. O E significa a espessura do vidro. O I, ângulo de incidência. E o R, ângulo de refração. Então, esse desvio ele pode ser calculado pela expressão matemática DL igual a E, multiplicado pela diferença do seno entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração, dividido pelo cosseno de refração. Perfeito? Anote. Observação a considerar que a imagem do objeto é virtual, mais uma vez, e está mais próxima da lâmina das faces paralelas. Devido ao desvio da luz, o objeto aparentemente está quebrado. Bem, um prisma óptico consiste em uma associação de dois dióptros não paralelos. O feixe sofrerá duas refrações. Vamos então analisar o desvio angular total, onde A, que é o ângulo de refringência entre as faces, é a somatória do ângulo de refração na primeira face mais o ângulo de incidência na segunda face, como você pode perceber na ilustração. E esse delta que você percebe é o desvio total angular, onde o delta 1 é igual ao desvio angular na primeira face e o delta 2 é o desvio angular na segunda face. Sendo assim, o delta equivale a I1, que é o ângulo de incidência na primeira face, mais I2, que é o ângulo de emergência, menos o ângulo de refringência. E só para finalizar, já que nós sabemos todos os respectivos símbolos e variáveis, o desvio angular mínimo ocorre se I1 é igual a I2, perfeito, e R1 é igual a R2. Esse ângulo de abertura é igual a 2 vezes o raio, e o delta é 2 vezes I menos o ângulo de abertura. Aí você pode ver algumas aplicabilidades, algumas tecnologias, na verdade, sobre reflexão total. Perfeito? E nem sempre ocorre a passagem da luz de um meio mais refringente para um meio menos refringente num dióptro. No caso de um prisma, se o ângulo de incidência na segunda face for maior que o ângulo limite do dióptro, ocorrerá reflexão total.
Um prisma onde ocorre reflexão da luz segundo a face é chamado de prisma de reflexão total. Perfeito? Esses prismas são utilizados em instrumentos ópticos, como você pode perceber, os binóculos, lunetas astronômicas, máquinas fotográficas e periscópios. Para que ocorra reflexão total do ângulo de incidência é igual a 45 graus, o ângulo limite do dióptro prisma A deve ser menor que 45, L menor que 45. Os prismas de reflexão devem ser constituídos por um material cujo índice de refração em relação a ar seja maior que a raiz quadrada de 2. Então, as atividades: um pássaro sobrevoa em uma linha reta e baixa altitude uma piscina em cujo fundo se encontra uma pedra. Podemos afirmar que a piscina cheia, o pássaro poderá ver a pedra durante um intervalo de tempo maior do que se a piscina estivesse vazia. B. Com a piscina cheia ou vazia, o pássaro poderá ver a pedra durante o mesmo intervalo de tempo. C. O pássaro somente poderá ver a pedra enquanto estiver voando sobre a superfície da água. D. O pássaro, ao passar sobre a piscina, verá a pedra numa posição mais profunda do que aquela em que ela realmente se encontra. E letra E. O pássaro nunca poderá ver a pedra. A alternativa certa é a alternativa A, pois os raios de luz emitidos pela pedra são refratados e passando da água para o ar e logo atingindo a visão do pássaro no momento antes desse passar pela superfície da piscina. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago de 10 metros de profundidade. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo Q com a vertical. Considere o índice de refração da água 1,33 e determine a profundidade aparente vista pelo pescador. Vamos então, perceba que o índice de refração do ar é proporcional à distância da imagem e o índice de refração da água é proporcional à distância do objeto. Então, colocando as grandezas nos seus respectivos lugares, temos então 1 sobre d igual a 1,33 sobre 10. Logo, a distância da imagem é igual a 7,5 metros. Um forte abraço e até a próxima aula, meu guerreiro.